agora, espaço aberto para entrevista aqui nos nossos estúdios do Radar Noticioso. Aqui nos estúdios do Radar a gente recebe o Leonardo Hernandes, ele que é coordenador da Unidade Regional de Ensino de Suzano. Leonardo, muito bom dia para você. Prazer te receber aqui no Radar Noticioso. Bom dia, é um prazer estar aqui, receber o convite de vocês e falar de uma coisa tão importante que é a educação aqui do estado, tá bom? Muito obrigado. Ó, lembrando que caso você queira mandar uma pergunta aqui pro Leonardo referente à educação, enfim, é só você mandar uma mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp, pelo 11 94545 2690. Mande a sua pergunta, mande também a sua pergunta, como o Pedro falou, no nosso chat do YouTube. O Leonardo vai tirar todas as suas dúvidas. Exatamente, e hoje, como tema da nossa entrevista aqui no nosso Radar Noticioso com o Leonardo, a gente vai falar do governo de São Paulo que pagou neste ano o maior bônus à educação da última década e dobrar o valor destinado aos professores da rede estadual. O primeiro pagamento contempla aí mais de 188 mil servidores que atingiram as metas no Saresp, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, previsto aí para o fim de abril, repasse aí de quase R$ 1 bilhão. E aqui no Alto Tietê, esse valor chega aí a 37 milhões e 500 mil reais, atingindo quase 8 mil profissionais que atingiram as metas da avaliação estadual. Então por isso que a gente recebe o Leonardo aqui com a gente para falar dessa ótima notícia, né, para os professores da rede pública estadual, desse bônus que conseguiram atingir aí com o Saresp em 2025, que é o dobro, né, que foi registrado no ano passado. Então conta pra gente então, Leonardo, o que é esse impacto desse bônus de 1 bilhão para os professores da rede pública? Isso mostra o empenho que eles tiveram ao longo do ano passado, né? Sim, sim. Hoje nós temos uma política de valorização desses profissionais, tá? A SEDUC, ela busca uma valorização de todos eles, não só dos professores, mas sim das equipes gestoras, dos agentes, todos aqueles que fazem parte do ambiente escolar. Tá? E esse resultado reflete todo o esforço que as escolas têm feito para a melhoria dos resultados da aprendizagem. Se a gente olhar para o período de pandemia, onde nós ficamos muito abaixo dos índices, hoje, com tudo que foi feito, com toda a implementação das políticas de plataformas, de recomposição, de reestruturação, muitas vezes até da matriz curricular, né? Então a gente conseguiu recuperar muito desses alunos desse período de pandemia. E aí, com essa qualidade, a busca da qualidade mesmo da educação, das aulas, nós conseguimos essa melhoria e logo vem essa valorização do profissional, para a gente dar um incentivo, dar uma injeção de ânimo, né? E vale ressaltar que essa primeira parcela vem agora, né, no final de abril, para quem atingiu a meta ouro, né, que foi o Saresp, e que para ali meados de setembro vem o resultado do SAEB, que é uma inovação hoje na bonificação, que é onde a gente paga por duas avaliações de grande escala. Né? Então, em meados de setembro, vai vir aí os resultados do SAEB, e a escola que atingir a meta e os professores de língua portuguesa e matemática que também atingirem a meta da avaliação do SAEB, também vão receber essa bonificação, esse incentivo. Muito legal, então, essa importância desse incentivo, então, aos professores e que atingir essas metas, acho que é super válido. E a gente sempre fala, né, desse trabalho duro, né, que os professores fazem com a educação básica e fundamental, ensino médio, no caso, ensino médio, né, que a gente está falando de rede estadual, está falando de ensino médio, mas é um trabalho muito legal e a recompensa que esses profissionais estão tendo, né, Mafê? Exatamente. Fora que esses incentivos, assim, são ótimos para os professores, né? É claro que um bom professor, ele dá uma boa aula, independente de incentivo ou não, mas esse incentivo dá um gás, aquele gás, né? E aquela sensação de trabalho bem feito. Eu falo isso porque a minha mãe é professora e a escola dela teve um bom desempenho no Saresp e ela fala para mim, fala assim, é muito bom ver os meus alunos, que os meus alunos estão indo bem, que eles estão se saindo cada vez melhor, né? Até porque lá teve um aumento do ano passado para esse ano, então ela falou, é bom ver que eles estão melhores do que o ano passado. E essa é a ideia, né? Para você, Leonardo,
na sua visão, né, aliás, quais fatores foram determinantes para esse aumento, para esse aumento significativo no valor do bônus em relação ao ano passado? Primeiro foi a busca, né, da educação da SEDUC pela uma aula de qualidade. Então ela proporcionou uma estrutura mais coesa, mais firme para toda a rede. Então ela proporcionou disciplinas específicas de recomposição de aprendizagem, ela trouxe um projeto que é o professor tutor, né, tanto dos anos do ensino fundamental e dos anos iniciais, né, dos anos finais e dos anos iniciais. Trouxe iniciativas do aluno monitor do bem, que são alunos que se destacam no ensino médio e vêm para auxiliar no espaço escolar. Né? Então ela trouxe uma iniciativa muito grande nessa perspectiva de aula de qualidade, junto com a formação dos professores. Né? Então ela incentivou muito todas as formações. Então nós tivemos cursos de escola de gestão, Multiplica, que foram essenciais para tratar de uma reflexão sobre a prática docente. Tá? E, consequentemente, nós tivemos aí os professores mais engajados, né? Equipes gestoras mais engajadas. Por quê? Porque nós trouxemos dados, tudo isso foi trabalhado em cima de dados. Então nós tínhamos um mapa todo dos nossos alunos, de todas as nossas turmas, tá? Onde o aluno estava e aonde a gente queria chegar. Então a gente conseguiu intervir dessa forma. Então o professor, ele pôde trabalhar de uma forma mais concreta com seus alunos. Então isso fez toda a diferença. Tá? Então assim, nós instrumentalizamos esse professor, que já é um excelente professor, já é um excepcional, já trabalhava de forma assim, incrivelmente nas escolas. Eu fui diretor durante um bom tempo de escolas de pequenininhos, do ciclo 1 até o 7º ano, e eu via o quanto esses professores se dedicavam. E aí hoje, com essa otimização de todos os processos, fez toda a diferença. Uhum. E hoje você analisando no contexto, você que coordena, né, a Regional de Ensino de Suzano, então você tem contato aí com várias escolas da cidade e até aqui da região também. Como é que você tem avaliado na prática, agora você comandando, como é que tem esse resultado na prática com as escolas de Suzano? Então, com as escolas de Suzano, o que eu tenho percebido são alunos mais presentes. Né? Então, assim, quando eu olho, eu já fiz uma avaliação de 2024, 2025 e 2026, eu já tenho essa perspectiva. Quando eu olho para a presença dos alunos, eles estão mais presentes na escola. E aluno mais frequentando mais é aluno que aprende mais. Então, tantas das iniciativas que tiveram, nós tivemos aí uma frequência muito grande. E aí eu falo também pelas minhas colegas, que são da unidade regional de Mogi e de Itaquá, que fazem parte aí do Alto Tietê. Né? Nas URIs delas também nós tivemos um crescimento. A minha diretoria bateu a meta, a diretoria também das minhas duas colegas também bateram meta, todos nós, acho que a gente até combinou, nós três fizemos 4,3, né? Ainda precisamos crescer ainda mais, mas nós estamos bem felizes. Né? Mas o que a gente tem percebido nas 3 diretorias aqui do Alto Tietê é a frequência do aluno também, que melhorou muito, além da busca da qualidade de aula, que é o nosso carro-chefe aí de todos os tempos. E se a gente for levar em consideração, né, a maioria dos alunos, principalmente os que estão no ensino médio, são os alunos da pandemia, que estavam ali no 6º, 5º ano, na época da pandemia. Esse aumento hoje já mostra ali digamos assim, um crescimento no desempenho desses alunos que passaram pela pandemia, porque a gente sabe que infelizmente a pandemia, né, acabou caindo. Muitos alunos fugiam da escola basicamente, né, tinha aula online, o aluno não ia, enfim, esse crescimento já mostra aí um crescimento, aliás, do desempenho? Sim, os resultados que nós tivemos em proficiência, tanto em língua portuguesa e em matemática, no ensino médio, demonstraram evolução. Tá? Então a gente já tem aí caminhado para uma equiparação de onde a gente parou antes da pandemia.
né? Porque quando veio a pandemia, nossos índices, os alunos, eles realmente tiveram uma grande dificuldade de acompanhar as aulas online. Nós tivemos que modificar muito toda a estrutura da educação e aí nós não nos adaptamos tão rápido, né? E aí acabamos tendo essa defasagem. E aí, com o incentivo da recomposição e com a recuperação dos alunos, o ensino médio ele evoluiu de forma significativa. Tá? Então, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, todos nós evoluímos muito. No fundamental, nós tivemos aí também uma marca significativa em matemática, um dos nossos grandes problemas, né? Então, assim, a gente conseguiu evoluir muito. E, assim, posso dizer que hoje nós já até equiparamos a aprendizagem dos alunos antes da pandemia. E agora é buscar evoluir ainda mais. Nós temos ainda alunos, quando a gente faz todo o mapeamento, porque hoje nós já temos esse mapeamento pronto, já desde o dia do primeiro mês de aula, que é os níveis de defasagem de cada aluno, tá? Para que cada aluno fosse encaminhado para a sua especificidade de aprendizagem. Então, a gente já está conseguindo agir pontual e de forma, assim, fantástica. Isso é muito legal, né? E como você falou, né, Mafei, você também, Leonardo, a pandemia afetou demais, né, esse processo educacional. Foram aí quase 2 anos, né, só com aulas online, muitas dificuldades de acesso e mesmo de ausência mesmo, né? Muitos alunos simplesmente não queriam mais ir para a aula para apresentar ali, né, o material. E como você falou, então acho que já houve conseguiram recuperar, né, os índices pré-pandemia. E se você conseguir fazer essa comparação, você consegue ver que os índices pré-pandemia já estão melhores atualmente ou ainda falta um pouquinho para chegar no nível pré-pandemia? Nós estamos equiparados, a gente ainda não consegue dizer exatamente se a gente conseguiu já superar o que era pré-pandemia, tá? Mas o que a gente percebe é que nós conseguimos já, de certa forma, equiparar. O que acontece? No percurso histórico, quando a gente olha para o Saresp, olha para todas as avaliações externas, nós tivemos algumas mudanças em questões de matrizes, em questões de comparação de anos, né? Então, isso fez com que a gente não conseguisse ter uma exatidão no pré-pandemia. O que a gente consegue ter de exatidão dos últimos aí 3 anos, que a gente consegue olhar e falar assim, evoluímos. Porque conforme toda a matriz, tudo que nós tivemos de comparação de resultados, agora a gente consegue comparar o que era de antes e o que tem depois, o que vem depois, né? Inclusive, um dos grandes marcos que nós temos agora, que a gente tem conseguido comparar no Saresp, é que a gente não precisa mais falar só de língua portuguesa e matemática, né? O Saresp hoje ele avalia todas as disciplinas e a gente recebe esse boletim por todas as disciplinas. E aí a gente consegue acompanhar como estamos em física, química, biologia, que disciplinas que até então, pré-pandemia, eram até que esquecidas pelo Saresp, tá? Então, por isso que a gente já ainda não consegue dizer se nós ultrapassamos, mas olhando para os resultados a gente está bem equiparado. Eu tenho uma dúvida, depois da prova do Saresp, né? O aluno fez a prova, enfim. Aquela matéria que se mostrar onde os alunos mais têm dificuldade ali, existe algum plano, algum projeto da diretoria de ensino para poder fazer como se fosse um intensivão mesmo para que esses alunos melhorem nessa matéria? Sim, nós temos aí, vamos pegar por ciclos, né? Então, ensino fundamental. Então, quando você vê um resultado, ele não é um resultado só do Saresp, né? Então, é um resultado acompanhado bimestralmente, vindo pela prova paulista. Inclusive, a prova paulista aconteceu ontem e está acontecendo hoje em toda a rede, tá? E aí eles dão os resultados por proficiência e aí a escola ela faz o plano de recomposição de aprendizagem. E aí ela encaminha esses alunos, vou falar agora do fundamental, ela encaminha para o Sou Mais Reposição, que são profissionais que trabalham na sala de leitura e que fazem esse acompanhamento, essa recuperação. Nós temos a disciplina de orientação de estudos, que trabalha numa perspectiva diferenciada em vez de eu trabalhar conceito e prática, ela trabalha prática para o conceito. Isso traz totalmente uma diferenciação no dia a dia, tá? E o professor tutor, que é um professor alfabetizador,
que vem com os alunos com maior defasagem, que a gente fala que tem um nível de proficiência abaixo do básico, e traz questões de alfabetização, questões de letramento, tudo isso para recompor essa aprendizagem. Tá? Isso no fundamental. No ensino médio, nós também temos todas essas nuances, né? Porém, a gente não tem o professor tutor, mas nós temos o aluno do bem, né? Que possibilita essa recuperação. Então, alunos que se destacam em língua portuguesa e matemática recebem uma bolsa para estar auxiliando o professor de língua portuguesa e matemática. Tem alguns critérios, né? Então, presença, ele precisa estar presente, tem que ter tirado algumas notas, uns parâmetros de notas referente ao SARESP, e ele vem auxiliar os nossos alunos com maiores dificuldades junto com o professor. Então, e eu também tenho as orientações de estudos. Tá? Fora algumas outras plataformas que nós temos de recomposição, de recuperação também, que é feita com todos eles. Então, assim, temos alguma coisa? Sim, nós temos o foco sempre no aluno. O aluno, aquilo que ele aprende, aquilo que ele precisa aprender. E hoje a gente tem uma inovação bem pontual, que é o currículo priorizado. Tá? Então, assim, o Estado ele trouxe o currículo priorizado, que é aquilo que é essencial para ele aprender. O que é que a gente fala que é o inegociável? Então, a gente olha para aquela habilidade, aquilo é inegociável. Então, tudo isso é pensando nessa recomposição do aluno que teve esse resultado. E valendo-se sempre. Cada bimestre nós temos uma prova de acompanhamento para uma aprendizagem. Isso é muito importante, né? Você ter esse acompanhamento do aluno e manter, constantemente acompanhar esse desenvolvimento dele para que não haja defasagem e que ele consiga realmente cumprir os anos da educação sem maiores dificuldades e conseguir progredir, e aí quem sabe quando, né, concluir o ensino médio, conseguir chegar ao ensino superior e aí se capacitar e ter uma boa qualificação. E aí, Leonardo, falando agora com relação aos professores em si, né, desse bônus que será pago, né, aos professores, de que forma que esse cumprimento dessas metas que alcançaram no SARESP motivou os professores a conseguir alcançar suas metas e chegar a essa bonificação? Então, todo início de ano a gente solta as metas, né? E dentro da própria plataforma, nós temos aí, da plataforma SED, Secretaria Escolar Digital, nós temos o acompanhamento de como o professor está no seu alcance da sua meta. Porque cada professor, cada disciplina possui uma meta específica. Então, não é uma meta geral. Eu tenho uma meta da escola para o cumprimento de metas, e cada professor tem a sua, cada disciplina tem a sua com a sua turma. E aí, dentro da própria plataforma, ele traz isso. Você está quase na ouro, você está quase na diamante. Ouro atinge só SARESP, diamante é quando atinge SAEB e SARESP. São as duas, né? Então você tem esse acompanhamento. E aí a própria equipe gestora, com esse acompanhamento, ela consegue, nos seus ATPCs, que são as atividades de estudos, fazer a formação do professor, fazer o acompanhamento. Então nós investimos muito mesmo, na questão do portfólio, que seria as evidências que o professor está tendo dentro da sala que estão mostrando a evolução do aluno. E aí, nesse portfólio, o professor, ele é acompanhado pelo coordenador, ele é formado pelo coordenador, e isso tudo traz uma segurança muito para o professor, né? Então, a gente tem essa questão. E aí vem a bonificação, vem toda essa questão de incentivo, né? Vamos ver esse ano, eu acho que esse ano a gente vai ter vou falar assim, um boom ainda maior, porque a política de bonificação, ela estava um pouquinho mais baixa, estava um pouquinho esquecida, e esse ano ela veio também com esses resultados incríveis que nós tivemos aí essa injeção de ânimo em todos eles. Acredito que para esse 2026 a gente ainda vai melhorar ainda mais. Com certeza, né? Isso é aquilo que a gente fala, né? Quando a pessoa está motivada, ela consegue desempenhar mais, consegue estender um pouquinho mais ali, né? Se dedicar uns 110% para conseguir bater a meta. Então, você ter esse trabalho de manter o professor e o aluno motivados, eu acho que é super importante, esse trabalho que a Secretaria de Educação tem feito aqui, né? Exatamente, ainda aproveitando esse gancho, existe o risco de uma pressão excessiva por resultados por conta dessas metas atreladas ao bônus? Não existe. Tá? Nós temos, assim, a pressão que nós temos
é pela aprendizagem, tá? É por uma aula de qualidade, ponto. Então, por exemplo, eu na minha unidade regional de ensino, eu pressiono minhas escolas para uma aula de qualidade. Então, toda terça-feira eu faço reunião com os meus diretores para que eu consiga colher as evidências de como estão as aulas, né? Então, a pressão existe por aula de qualidade. Não posso pensar na bonificação. A bonificação é um incentivo, uma política de incentivo, né? Não é o fim. O fim é o nosso aluno. Tá? Então, assim, quando a gente fala de pressão, ou quando a gente fala de cobrança, a gente fala de cobrança de aula de qualidade, que vai refletir no nosso aluno. E aí a gente essa questão falou da bonificação, porque aí também parece que o professor está motivado só pelo dinheiro, né? Tá querendo só. É lógico, todo mundo gosta de um dinheirinho a mais na conta, ninguém não tem como negar, mas trazer essa motivação só pelo dinheiro eu acho que também não é muito legal. O importante é que haja uma motivação para que a qualidade do ensino melhore. A gente, quantas vezes a gente já não comentou aqui no Radar Noticioso e com outros entrevistados desse trabalho de melhorar a qualidade do ensino para que mais pessoas possam ter uma educação de qualidade, conseguir um bom emprego no futuro, se qualificar. Então, a gente falar só de dinheiro, eu acho que não é muito superficial, eu diria, né, o Leonardo. E até falando sobre, também aí continuando nesse processo, você falou tivemos o Saresp e agora teremos o Saeb, já agora no segundo semestre. E como é que as escolas da sua regional e, né, você conversado aqui da região do Alto Tietê tem trabalhado para também bater essa meta no Saeb? Tá. Então, o ano passado, nós tivemos aí um acompanhamento bem firme e foi instituído aí a disciplina de orientação de estudos, né? A orientação de estudos, ela vem com a recomposição de aprendizagem, com o foco nas habilidades avaliadas no Saeb. Tá? E aí nós tivemos um plano de ação, um olhar mais fidedigno para cada habilidade. Isso em todas as diretorias. E nós fizemos os simulados. Nós tivemos alguns simulados de forma online e de forma física para também instrumentalizar todas as equipes para os planos de ação. E dentro desses simulados, nós conseguimos um farol, que a gente fala de atingimento de meta, onde cada escola, por ciclo, tinha sua especificidade, se você estava atingindo ou não a meta, no ensino fundamental ou no médio. E com isso a gente conseguiu fazer o acompanhamento mais de perto. O resultado saiu, o resultado preliminar do Saeb já saiu, então a gente já consegue interpor recurso. Então, por exemplo, eu já falei com todos os meus diretores para que eles possam interpor recurso se tiver alguma situação que não está real. E pelo que eu vi, né, eu falei ontem com alguns diretores, eu tenho de escolas que a nota deles no ensino médio era de 3,7 e eles já estavam com 4,8. Eu falei, meu Deus do céu, então nós estamos bem esperançosos aí pelo Saeb e todo o investimento que nós fizemos com o professor, tá bom? É muito interessante a gente falar sobre esse assunto. Eu já fui professora faz um tempo e eu era professora, inclusive, já fui professora de orientação de estudos. Legal. E é muito bacana, né? A gente estava falando tanto disso de bonificação e tudo mais, mas só de, às vezes, você chegar, conversar com um aluno depois de uma prova, seja o Saresp, Saeb, Provão Paulista, enfim, e ele chegar para você e falar, professora, a gente caiu uma coisa que a gente estudou aqui. E aí eu lembrei da senhora, que a senhora explicou desse jeito e tal. E aí é muito interessante, porque só isso, eu não sei se pode ser que alguns professores pensam diferente, mas isso pra mim, só isso já é uma bonificação. Gratificante, né? Exato, porque daí eu fico, nossa, então a gente falou da coisa certa, a gente falou da coisa certa ali. E aí entra outra questão. O Saeb, o professor também pode ganhar uma bonificação por conta do Saeb, ou não? Sim, nós temos aí o cumprimento da meta também. Isso que eu falei que é uma iniciativa pioneira aqui do Estado, que é fazer o pagamento da bonificação por duas avaliações de larga escala, que seria o Saresp e o Saeb. Então, em meados de setembro, você tem o pagamento da segunda parcela para os professores de língua portuguesa e matemática e para as escolas também que baterem a meta, para a equipe gestora. Tá, então sim, tem. E aí só complementando, eu acho que você falou uma coisa essencial do professor. Você também. A questão
de que a gente trabalha muito mais do que a bonificação. Isso é um incentivo muito bom. Mas eu falo, eu sou professor, tá? Então, sou professor de educação física e quando eu te via que os meus alunos aprendiam, eu já saía de lá, quando eu falava, professor, eu consegui. Eu dava cálculos de treinamento, planos de treinamento para o meu ensino médio, consegui calcular meu treino aeróbio. Eu falava, meu Deus, essa é a minha maior bonificação. Isso é incrível, né? Eu tava até comentando esses dias, eu dei aula eu comecei a dar aula com 20 anos, eu tinha acabado de fazer 20 anos. E eu lembro que, dando aula ali, cheguei a dar aula do sexto até o terceiro ano, e com aquela diferença de idade mínima ali, né? E esses dias eu tava na faculdade e eu reconheci o menino, o Pedro sabe quem é, eu reconheci o menino que eu dei aula. E ele falava que queria fazer jornalismo, e eu encontrei ele na faculdade. E ali, aquilo ali pra mim foi a melhor bonificação que eu tive. Porque eu olhei, eu lembro que eu fiquei com vontade de chorar na hora que eu vi ele, eu falei, gente, olha que incrível. A professora olhando pro aluno, né? Foi. Olha só, né? E a gente só tem 4 anos de diferença. Mas eu adorei ver ele ali. Que eu olhei e falei, nossa, não acredito, você realmente está fazendo jornalismo. E ele ficava, ai, professora, eu não sabia que eu ia te encontrar aqui. E aí foi toda aquela questão. Isso também é uma bonificação. Então, assim, você vê o seu aluno melhorando naquilo que você ensina. É uma bonificação, mas também é uma bonificação muito grande quando você vê aquele aluno que você dava aula indo para faculdades, fazendo cursos, ou então trabalhando, realmente correndo atrás da vida dele. Isso, nossa, não tem preço. Com certeza, não tem preço. Como você como professora, você deve ter sentido isso muito mais do que qualquer pessoa, porque é diferente. Acho que deve ter um sentimento de dever cumprido, sim. talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Leonardo, falando sobre a sua regional como um todo, a sua regional teve escolas que atingiram então a meta, não é isso? Isso mesmo. Tá. Teve algumas escolas que não chegaram a bater? Como é que foi? Sim, nós tivemos aí 6 escolas das minhas 62 escolas que não conseguiram bater a meta. E como é que você então tem trabalhado para conseguir então nesse processo de recuperar esse desempenho e aí sim elas alcançarem as metas? Então, com as escolas que não atingiram a meta, nós tivemos aí o acompanhamento, o que a gente fala de formação da equipe gestora. Tá? Então eu tenho uma equipe de supervisão e uma equipe de professores especialistas do currículo, no quais eles têm esse grupo de escolas onde quinzenalmente, mensalmente, eles têm o acompanhamento e formação dos planos de ação dessas escolas. Tá? E aí eles precisam apresentar as evidências e a evolução de cada uma dessas escolas para a sua evolução. Tá? E aí eu estou falando de 6 escolas que realmente não atingiram e não evoluíram. Tá? Eu tenho ainda mais umas 6 escolas, também 6, 7 escolas, que não atingiram meta, mas evoluíram no seu resultado. São escolas que já tinham notas muito altas, né? Eu tenho escolas de ciclo 1 dos anos iniciais, então tinham metas 6, 7, então acabaram não conseguindo atingir, mas chegaram próximo. Mas nessas escolas no quais não chegaram nem perto, tem esse acompanhamento. Uma outra intervenção feita pela diretoria de ensino, não são em todas, porque a gente tem que olhar muito para o estudo de demanda, que é a questão de quantidade de alunos, foi a implementação do programa de ensino integral. Algumas dessas escolas que apresentaram fragilidades no ano passado, hoje são do programa, onde você tem um professor fixo, um professor que é exclusivo daquela escola, então a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo. E o aluno fica mais tempo na escola também. Tudo isso é com iniciativas para a melhoria dos resultados dessas escolas. E falando de todas as regionais, todos nós, dirigentes, estamos sendo formados também pela Escola de Dirigentes, um incentivo que é da SEDUC, para que a gente possa também proporcionar essas formações para essas outras escolas que não atingiram. Então, esse plano que nós temos hoje aqui na Unidade Regional de Suzano, ele se estende para todas as outras diretorias. Então, é um olhar que a gente já estendeu para todos. É um olhar focado nos resultados e na aplicação mesmo dessa melhoria. E ele trazer essa melhoria para nós, para que a gente possa fazer o estudo bem crítico desse desenvolvimento. É até importante a gente perguntar como é que é feito então esse trabalho de realmente recuperar nessas escolas e esse trabalho na prática mesmo, né, de como o acompanhamento que vocês fazem
tanto com as escolas que estão com a meta atingida, aquelas que não estão e que precisam ser trabalhadas. Então, você vê que é um trabalho que é de escola para escola, né? Porque cada escola tem a sua peculiaridade, as suas características, então cada unidade demanda um trabalho específico, né? É muito igual ao que o professor faz com o aluno. Dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, nós temos alunos que vão atingir as metas, alunos que não conseguem, aqueles que têm maior dificuldade. E o que o professor normalmente faz? Ele faz atividades diferenciadas, ele promove ações diferenciadas para cada grupo específico de aluno. Nós, na unidade regional, nós também temos essa mesma perspectiva, né? Então, para nós, cada escola, a gente pode considerar que são alunos. Nós temos alunos que evoluíram mais, alunos que evoluíram menos, mas um dos princípios da PEI, que é ninguém fica para trás, então, esses que não evoluíram, bora, vamos pegar na mão e vamos levar junto com a gente, achar as fragilidades e evoluí-los. Eu tenho até uma outra dúvida ainda em relação a essa bonificação. O senhor acredita que esse modelo de bonificação, além de beneficiar os professores, também beneficia os alunos? Até porque eu acredito que os alunos devem olhar e o professor chega todo feliz na sala, falando: vocês foram ótimos, os alunos devem ficar maravilhados, né? Nós temos dois tipos, né, de benefícios para o aluno. O professor, bem mais motivado, bem mais engajado, isso é fato, né? Então nós temos tanto a questão salarial, questão de melhoria desse valor que vem. E para as escolas que cumprem a meta, nós temos um repasse do PDD Grêmio Estudantil. Então, todas as escolas, isso aconteceu o ano passado e está previsto também para este ano, que é o repasse do Grêmio Estudantil. Escolas que receberam, que bateram a meta, recebem esse valor para ser utilizado pelo Grêmio para os alunos dentro da escola. Então, algumas escolas equipam caixa de som, rádio, eles equipam mesa de jogos, fazem passeios. Então, o Grêmio Estudantil tem autonomia para gerir essa verba. Então, isso dá outro engajamento para o cumprimento de metas também das escolas. Interessante isso, você vê como esse trabalho que é feito. E, Leonardo, nessas escolas que você tem trabalhado mais para conseguir recuperar nesse desempenho delas, você consegue enxergar algum traço em comum entre elas, seja, por exemplo, questão de realidade da socioeconômica ou alguma coisa em comum entre elas? O que mais tem em comum delas é a frequência do aluno, né? E a grande maioria é a frequência do pessoal do noturno, tá? Os alunos do noturno, eles não têm vindo... A carga de trabalho deles é muito grande, né? Então eles estão cansados, a gente tem que entender isso, né? Então isso é uma característica que possui as escolas, tá? E nós temos intervindo nessa questão, né? Então assim, o noturno a gente já sabe que tem uma questão muito específica, né? Então o aluno realmente precisa? Será que ele precisa estar no noturno? Então a gente faz todo esse olhar junto com esse aluno, tá? Não negando a necessidade de trabalho, tá? E sim, muitas dessas minhas escolas são periféricas, né? Então assim, eu tenho escolas hoje que são, por exemplo, no Miguel Badra, e ela tem uma questão muito específica de vulnerabilidade, né? Então a gente precisa atuar frente a isso, tá? E outra característica que a gente também tem que mudar das escolas, uma das minhas, é a complexidade da escola em questão de gestão. Uma das minhas escolas, ela tem 2.000 alunos, ela atende Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio, e EJA. Então ela tem tudo. Então, dentro de uma complexidade de gestão, a gente não consegue acompanhar muitas vezes todos os nuances que acontecem na escola, né? E acaba passando, tá? Então a perspectiva é tentar fazer novamente o estudo de demanda para ver qual escola consegue ficar só ciclo 1, qual escola consegue ficar só ciclo 2, qual só médio, diminuir essa quantidade. Existiu a proposta do governo também de fazer a cisão das escolas, diminuir a complexidade da quantidade de alunos. Então eu faço
A escola tem 2 prédios, né? Tem algumas que era o antigo e depois fizeram o novo. Faz a cisão, faz 2 escolas no mesmo prédio. Então eu tenho para uma escola que tem 1.200 alunos, 600 alunos para um, 600 alunos para outro. E aí fica mais fácil a gestão acompanhar tudo isso. Tá? Então são essas características que apresentam as escolas. É muito interessante isso, né, Mafê? Porque a gente ainda faz faculdade, né? E nós Sim. fazemos o período noturno e a gente sabe como é difícil a questão até de motivação, porque, né, a gente trabalha dentro do dia todo e aí ter que ir para a faculdade, né, no nosso caso, né, faculdade durante a noite, nesse caso desses alunos ir para a escola durante a noite também, então você manter essa frequência de fato é um trabalho muito difícil. E você mencionou ainda mais essa questão de vulnerabilidade, né? A gente falou do Miguel Badra, que é tradicionalmente uma região muito vulnerável, muito carente aqui da região do Alto Tietê. Então, ter esse cuidado realmente com essas escolas é super importante e é um trabalho mais dedicado, né? Mas vale salientar aí que para o ensino médio, que são os que podem ir para o noturno, nós temos algumas iniciativas governamentais em questões de incentivos. Então você tem um aluno do bem, que são esses alunos que recebem uma bolsa para auxiliar dentro das escolas, né? E nós temos o projeto Pé de Meia, né, para o ensino médio, que são os alunos que frequentam e eles recebem um auxílio. Isso tudo é uma iniciativa para que esses alunos venham para a escola, e aí muitas das vezes a gente consegue não ter ele no mercado de trabalho, né? Muitas das vezes não é via de fato, mas aí a gente consegue ter ele no período da manhã e aí ele consegue estudar melhor. Muito interessante. Leonardo, ali em Suzano, existe alguma estratégia específica que a cidade está usando para justificar esse aumento nos índices do Saresp, enfim? Não, a justificativa em si é o incentivo que nós temos feito na qualidade de aula. Eu vejo, além de diretor, eu já fui coordenador, eu já passei por todas as etapas da educação, desde professor até hoje como dirigente. Você sabe tudo. Já passei na por prática. todos, não tenho tanto tempo, eu tenho 15 anos de estado, 16 na verdade, e nesses 16 anos eu já passei por todas as etapas. E enquanto coordenador, em 2012, até 2015, a gente tinha muito que fazer todas as ações muito pautadas em dados muito subjetivos. Né? E hoje, como a gente não trabalha mais com dados subjetivos, a gente trabalha com dados reais. Eu acho que a gente conseguiu trazer a ciência para dentro da escola. O que é essa ciência? É trabalhar com estatísticas, é trabalhar com dados, é trabalhar com perspectiva, com metas. Né? Então, isso tudo justifica a qualidade de aula. Por quê? Porque eu identifiquei que nós temos uma fragilidade frente à gestão de sala de aula, logo eu posso promover uma formação para isso, eu vejo que não tem aluno na escola, busca ativa, vejo uma política de implementação de uma bolsa, de algum incentivo. Então todos esses dados eles estão possibilitando essa melhoria dos resultados. Então eu acredito que esteja aí. Presença de aluno e qualidade de aula o tempo todo. Fora que o fato de você ter passado por todas as fases, né, do professor, isso mostra também que você tem, diferente de algumas pessoas que às vezes já não passam por essa fase, já tem uma noção eu já dei aula, então eu sei o que falta no aluno, às vezes o que não falta, enfim, as partes boas e ruins do aluno, e isso também contribui para o seu cargo hoje, né? Então você consegue ter mais essa ideia. Com certeza, né? Acho que isso ajuda a ter esse tato mais fácil, né? De lidar com esse projeto. E aí, Leonardo, com base em tudo que a gente conversou aqui, e aí falando agora, né, projetando aí no futuro, falando do Saeb, como é que está a expectativa da regional de Suzano para as escolas? Tem expectativa de cumprimento de metas? Como é que está sendo esse trabalho aí? A expectativa está gigantesca. Né? Eu digo que quando eu olhei todos os resultados do simulado o ano passado, eu até me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou crescer demais, e aí como vai ser? Então a expectativa está gigante, os meus professores estão ansiosos, meus diretores, ontem mesmo quando saíram os resultados preliminares do Saeb, eu mandei para eles essa questão da interposição de recurso, né? E eles já estão me mandando, nossa, cresci isso, cresci assado, então eu já estou bem esperançoso, né, com as minhas escolas e com toda a minha regional.
Muito bom, Leonardo. Então, que você consiga realmente, de fato, então, alcançar essas metas. É um trabalho, como a gente falou aqui, ressaltou, um trabalho difícil, um trabalho constante, mas que, quando é alcançado, gera uma recompensa gigantesca, Sim. né? Então, é gratificante, como a Mafê falou, né? Você vê o aluno lembrando daquele conteúdo que o professor deu e é um ciclo chama ciclo virtuoso, né? Que é aquele Virtuoso, que exatamente. o professor consegue dar um bom conteúdo, o aluno recebe, estuda bem e aí acaba gerando então essa corrente do bem e conseguindo bons benefícios. É muito importante, né? E acaba sendo e tem que acaba não, precisa ser um trabalho em conjunto, né? Em conjunto da regional, dos professores, da escola e dos alunos também, né? Tem que ser todo esse trabalho conjunto, todo mundo trabalhando junto, para que cada vez mais as metas sejam batidas e a educação cada vez mais. A gente vê a gente, a gente falou anteriormente, a gente viu uma defasagem na pandemia, isso assim, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, uma defasagem na pandemia, e é muito interessante acompanhar, eu acompanho de perto os programas de incentivo que existem hoje, né? A gente pode falar, por exemplo, dos estágios, né? Que hoje o aluno consegue, do ensino médio consegue um estágio de 6 meses, tem também o Prontos para o Mundo, enfim, diversos incentivos para o Sim. aluno e que só ajudam, na verdade, a aumentar os índices de aprendizagem e voltar, ou até ser melhor até do que era antes da pandemia. Sim, e vale salientar sobre todos esses incentivos, né? Nós temos aí o Prontos para o Mundo, que ter a oportunidade de ir para fora e vivenciar um intercâmbio é fantástico. Eu tenho alunos daqui de Suzano que voltam e fazem palestras nas escolas, voltam super fluentes, voltam com uma bagagem cultural e cognitiva assim fantástica. Eu acho que é um projeto que deu muito certo e é um incentivo muito bom. E a gente não pode esquecer do Provão Seriado Paulista. É um marco para os alunos do ensino médio. É o acesso à universidade pública. Inclusive, nós estamos com a segunda chamada, né, do pessoal que está elegível à matrícula. São 212 só aqui no Alto Tietê. Né? Então, assim, os alunos que fizeram as provas, o SARESP, né, que a gente chama de prova no seriado paulista, na primeira série, na segunda série e na terceira série do ensino médio, e que nesses 3 anos tenham boas notas, eles conseguem acessar universidades públicas, USP, FATEC, Univesp, Unicamp. Olha o incentivo para esses alunos. Então, assim, é uma virada de chave mesmo, é uma política de incentivo para esses alunos do ensino médio. E isso reflete nas nossas regionais. Então, quando eu olho para os resultados de frequência comparados ao ensino fundamental e médio, o fundamental cresceu, mas o meu médio cresce muito, numa proporção muito maior, porque eles estão mais engajados. É uma perspectiva de futuro muito grande. Legal, Leonardo. Então, a gente queria até ficar falando de educação por muito mais tempo aqui, mas infelizmente o nosso período não permite. Eu quero então agradecer muito a sua participação aqui no Radar Noticioso e deixar uma mensagem também aí para os professores, para os alunos, para que continuem engajados, que continuem se motivando, para que, como a gente falou, nesse ciclo virtuoso continue crescente aqui na regional do Suzano e na região do Alto Tietê, e que eles mantenham a educação firme como a gente sempre deseja. Sim, e eu agradeço a presença aqui para poder falar sobre educação, falar sobre o que eu falo que eu sou um pouco possessivo, dos meus professores, das minhas escolas. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu acredito muito neles e eu sei que eles estão fazendo a diferença. Eu só tenho a agradecer vocês pela oportunidade e agradecer ao meu público, que seria os meus professores e o empenho dos alunos, porque, por exemplo, nas 2 avaliações que eu tive ontem e hoje, a presença está em massa. Em massa, você vê uma iniciativa muito grande, um engajamento muito positivo. Maravilha, então, Leonardo, obrigado pela sua participação aqui no Radar Noticioso. Esse, então, que é o Leonardo Hernandes, ele é coordenador da Unidade Regional de Ensino aqui de Suzano, esteve aqui no nosso Radar Noticioso desta quarta-feira, 15 de abril de 2026.